Depois da irmã Diná, a Unifé louva ao Senhor. Amém? Amém. Mais uma vez quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meu Jesus, isso aqui é difícil. Você vai só quando for. Eu fico tonta. O comecinho é difícil, né? Mas para ler está muito bom, mas para olhar, o médico bem que falou, né? Ele disse que eu tinha visão de águia. Eu digo, oh, glória! Glória a Deus. Eu disse, bom que seja pela, espiritualmente também falando, visão de águia. Muito bom isso aí, viu? Mas, assim, olhando assim, eu não vejo embaçado, né? Aí eu precisei de óculos mesmo. Aí quando eu boto ele... Irmãos, é muito difícil estar aqui, né, irmão Lu? O irmão Lu que disse, né? Toda vez não é fácil, não. Né? Estar na frente do povo de Deus, a Bíblia diz que o povo de Deus é sábio. Né? E não é fácil. Estava me lembrando uma vez, sempre gosto de contar por esse testemunho, né? Estava me lembrando uma vez que o irmão Robson me chamou para dar o esboço da escola dominical. E eu dei o esboço. E depois que eu saí, o presbítero da igreja ficou meio abusado, viu? Porque eu acho que foi todo o esboço para ele. E depois o Robson falou, né? Uma situação que teve na igreja com ele, né? Depois. E ele queria dar do outro irmão, ele em cima do altar. Eu disse, misericórdia. Então foi de Deus mesmo, aquela palavra para ele. Né? E o pessoal lá em Barreiros, né? Os adolescentes, as crianças, tem um menino que me apelidou de Diná do Amor, não foi? É Diná do Amor, porque eu gosto de pregar sobre o amor, né? Porque, irmão, o amor, a gente, nós somos, né? Filho, né? Do verdadeiro amor, daquele que é o amor, que é Deus, né? Deus é amor. Né? E se a gente também não... Porque muita gente não tem coragem de falar sobre amor, né? Muita gente não tem coragem. E eu falo porque tem que viver, né, irmão? Ó, tem que viver. Antes de falar, a gente passa por cada coisa para primeiro falar, viu? Tem que viver aquilo que fala, né? E muitas vezes não agrada muita gente, e não é fácil, né? E quando ele teve a oportunidade, irmão, eu lembro que quando ele teve a oportunidade, ele desfez tudo aquilo que eu falei, né? Ele teve a oportunidade depois de mim e ele desfez tudo, né? Aí, então, meu Deus do céu, a gente fica com aquela vergonha, né? Na frente da igreja, não é brincadeira, eu passei por cada coisa, sou nova, né? Sou de igreja mesmo. Eu passei por cada coisa na igreja, Jesus. Mas eu vou ler aqui para os irmãos, quero compartilhar aqui com os irmãos. Eu não estava preparada de versículo hoje, não. Eu queria ficar ali quietinha, pontuando mesmo hoje. Mas o Senhor me mostrou esse versículo aqui tão lindo, né? Em Salmo 33, no versículo... Vou começar do 6 até o 10. Diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército dele, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe o abismo em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. Agora é isso aqui que eu quero chegar. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a qual escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Amém. Só que aí, irmãos, né? E o que mais me chamou a atenção foi o verso 11. Né? Salmo, a gente sabe que Salmo não tem capítulo nem versículo, né? Porque são versos. Versos de Davi e de outros. E ele aqui, o salmista, ele, no começo do salmo, ele recomenda que nós louvemos ao Senhor, né? Ao Criador, que fez todas as coisas, né? Como ele fala aqui, que eu li agora,
só com sua palavra ele fez, né? O céu, a terra, pela sua palavra. E eu me lembro agora que muita gente prega falando da fé. A fé move montanha, né? Mas se a gente for ler corretamente, a gente vê que não é a fé, é a palavra. A Bíblia diz assim: se você tiver fé, como um grão de mostarda, você fale ao monte, saia daí e vá para ali. Se você tiver fé e ficar só olhando para o monte, ele vai ficar lá no mesmo lugar. Você tem que falar ao monte, né? Que quer dizer, a fé sem as obras, ela é morta, né? Você tem que profetizar, você tem que dizer, né? Como o Senhor falou até, lembrando agora do povo, do irmão que foi lá nos ossos secos. O Senhor disse o quê? Né? Fala os ossos, né, Jeremias? Profetiza os ossos. Então, irmãos, não adianta a gente só ter fé e ficar só com a fé e não falar, não profetizar, não ordenar. Monte, em nome de Jesus, sai daí e vá para ali. Problema, sai daqui e vá para ali. A importância de falar não é só a fé. Muitos dizem assim: a fé move montanha. Mas se você ficar só com a fé, eu tenho fé que aquele problema ali vai ser resolvido. E ficar esperando, vai esperar 100 anos, se você ficar viva. E muita gente morre sem agir, esperar sem agir. Sem agir, não dá, né? A oração já está dizendo, a oração é orar e entrar em ação. Então, o Senhor, ele fez, com a sua palavra, ele fez tudo, né? Fez o sol, a lua, o mar, fez a terra, fez só com a palavra, né? Ele fez. Glória a Deus, né? E no 11 ele diz assim: o conselho do Senhor. Aí eu escrevi aqui em outra versão, que diz assim: os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por toda a geração. Glória a Deus, né? Então, os planos do Senhor, ele permanecem para sempre. Eu estava sobre a guerra que está acontecendo lá, né? Que são os dois irmãos de Abraão. E nós vemos a consequência, os dois filhos, sim, de Abraão, os dois filhos. E nós vemos a consequência de Abraão, né? Da pressa de Abraão, né? O Senhor falou para Abraão: eu vou te dar um filho, e a desobediência, da pressa, né? Gerando a consequência. Foi dar ouvido à sua esposa com a ansiedade de ser mãe, né? Com aquela ansiedade de ser mãe. Muitas vezes acontece conosco, irmão, a gente fica tão ansioso. Principalmente eu acho que mulher é mais ansiosa do que homem. A mulher, meu Deus do céu, porque eu sou de... quando eu chego no médico, qualquer médico que eu vou, por isso que eu nem vou. Eu chego no médico, o médico diz: você é muito ansiosa. Nem fala comigo, eu digo: virgem. Nem fala, ele já diz que eu sou ansiosa. E eu sou mesmo ansiosa. E a Bíblia diz que a gente tem que lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, né? E eu digo: oh meu Deus, eu estou lançando porque ela ainda está aqui. É muito ansiosa. E se o homem for dar ouvido, muitas vezes se atrapalha, sai do plano do Senhor. E Abraão, ele saiu do plano do Senhor. Mas o plano do Senhor era que ele tivesse um filho com Sara. Mas por causa da desobediência dele, da pressa deles, os planos estava lá intacto, né? E Deus, ele cumpriu. Mesmo ele saindo, o Senhor, ele cumpriu. Poderia até ser que ele fosse cumprir antes ou ali por perto, né? A gente não sabe, a Bíblia não fala que se ele ia cumprir naquela época que ele tomou o passo errado de possuir Agar. Mas, por isso que muitas vezes a gente se apressa e por conta da pressa a gente paga um preço muito grande. E muitas vezes a gente culpa dizendo que a gente está numa prova. E não é prova, é consequência, né? Consequência dos nossos erros. Então, das nossas atitudes, às vezes não é nem erro, é uma atitude precipitada. E a gente passa, e olhe que isso acarretou por gerações e gerações e gerações. E eles ainda estão brigando, os dois irmãos, né? Até hoje eles estão brigando para tomar a herança, né? A herança é minha, eu nasci primeiro, né? Porque naquela época, né, o primogênito que tinha direito, né, de herdar tudo do seu pai. Mas o Senhor não escolheu, né? Ele escolheu o segundo, né, irmãos? E o Senhor, ele faz assim. Então, não é porque
o Senhor escolheu o segundo? Porque já estava no plano do Senhor escolher aquele lá, o segundo, né? Ele era para ser o primeiro, mas por conta, né, da pressa, né? Da pressa, eu falo isso, irmão, isso está cortando para mim mesmo, viu? Porque eu fico agoniada, eu sou agoniada. Robson, eu acho calmo demais. Às vezes eu fico abusada com a calmaria dele. E eu, meu Deus, é a mil. Como eu falei aqui para os irmãos, às vezes eu peço ao Senhor, para aqui os pensamentos, que é muita coisa para mim, que às vezes eu fico tonta mesmo por conta do pensamento. Dá um mal-estar, eu estou repreendido em nome de Jesus. Porque a gente às vezes quer resolver com as nossas próprias forças, né? Dá um jeitinho em tudo. O homem é assim, né, irmão? Gosta de fazer um jeitinho de tudo, né? Mas sabe que nunca dá certo. Os planos dos homens nunca dá certo. Se não for pelo Senhor, não dá não certo, né? Então, os planos do Senhor, ele permanecem, mesmo que a pessoa erre na caminhada, mas o plano dele, eu acho que vai fazer uma volta, mas vai chegar lá, né? Como Israel passou 40 por conta disso mesmo, né? Da murmuração, né? Da aquietação, o Chico tirou de lá do Egito, estava lá comendo isso, comendo aquilo, e para morrer no deserto, não. O Senhor disse, por conta disso, por conta que eles não tiveram fé, que eles olharam para o gigante, eles pronto, vocês não vai nenhum entrar abaixo de 22 anos, foi? 22, não foi? Tudo vai morrer, só vai entrar 20 anos. De 20 para cima. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, que os planos do Senhor, ele permanecem, né? Na minha vida, na sua vida, nesta tarde, né? Os planos do Senhor, eles não vão jamais ser frustrados, não, porque eu errei ou porque eu tomei uma decisão precipitada. Ele não vai ser frustrado, ele vai cumprir, ele vai chegar ao plano. Eu me lembro agora, o Senhor está me lembrando de uma palavra que o irmão falou, eu de madrugada, eu estava dormindo e acordei com uma voz chamando Diná, meu nome. Diná, aquela voz mansa, sabe, irmão? Mansa e suave. Né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Pedir ao Senhor discernimento, discernir os espíritos, porque o espírito de Satanás vem muitas vezes em forma de anjo de luz, né? Para confundir o crente, né? Para confundir, até o anticristo, irmão, vai confundir muito o crente, né? Como diz, muitos crentes vão ser enganados por ele, entendeu? Então, eu, bem mansa, disse assim, aproveite os seus dias, esses tempos na terra, porque aproveite os seus tempinhos. Eu digo, eita, eu vou morrer. Eu fiquei com aquele negócio, irmão, fiquei com aquele, vou morrer. E nessa semana, a irmã veio fazer uma proposta para mim, um convite para mim. Disse, Marina, amiga minha, Giovânia, disse, eu recebi um convite para dirigir, para ser professora do discipulado, e eu queria convidar você para ser a minha vice. Eu disse, poxa, ô Gil, ela é muito minha amiga. Eu disse, não é porque eu sou tua amiga, não, tu está me chamando. Ela disse, não. Eu disse, então eu vou orar. Eu não vou aceitar assim não, porque eu vou orar, porque aceitar um cargo na igreja é muito compromisso, né? E a gente só vai se o Senhor for conosco, porque não é fácil. Aí ela disse, então, Diná, se é assim, eu só vou dar uma semana. Se Deus for falar com você, Ele vai falar durante uma semana. Eu digo, tá bom. Só dou uma semana para você dar a resposta. Eu digo, tá certo. Se Deus quiser eu lá, Ele vai falar dentro de uma semana. E aí, irmãos, a gente estava, era período de final de ano, de janeiro, a gente estava veroneando na igreja, mas a gente tinha compromisso. Eu tinha na comissão dos enfermos e a comissão estava escalada para ir para uma festa. E a gente foi, eu deixei os meninos com a avó na praia e eu fui para a Robson, foi trabalhar e eu fui para a igreja. E lá, a festa muito bonita do ciclo de oração, muita gente na igreja. E o Senhor tomou o presbítero lá que estava pregando e falou tudo aquilo, né? Porque eu já estava conversando com Jesus. Jesus, eu não sei falar não, eu não tenho formatura, eu não tenho diploma, eu nem sei, a minha dicção é muito pouca, eu nem sei escrever direito. Eu vou ensinar o quê, Senhor? Ai meu Deus, eu vou ensinar, não, mande. Aí eu falando com o Senhor isso aqui na mente, dizendo assim, mande fulano que tem mais experiência, mande ciclano. Robson ensinou do discipulado. Eu lembro que eu, grávida de Danilo, no barrigão, eu ia com ele para os engenhos, naqueles, como é que chama? Jeep. No Jeep. Era a barriga, balançava a barriga, ia lá, o Danilo.
Eu ia, mas ele, irmão, tarde da noite, né? Era a noite que ele ensinava no discipulado, mas eu ficava lá quietinha na minha, não nem prestava nem, eu ficava lá quietinha, só esperando. E eu disse, pessoa, eu não tenho não capacidade. Aí o Senhor tomou aquele vaso lá na frente, irmão, e disse assim, olha, tu dissesse assim, manda fulano, manda esse crânio, manda Betano, foi, irmão. Ele falou tudinho. Não, quando é para Moisés, não é para Arão. E o Senhor, ele falou irritadamente, e eu disse assim, oxi. Aí eu estava comigo, mas a igreja está cheia, eu acho que é para outra pessoa. Eu ainda falei, eu pedi para Jesus falar, Jesus falou tudo, irmão, que eu estava falando, ele falou. Não só isso, mas tudo detalhadamente. E é para você, né? E eu disse, eita, meu Deus, e agora? Mas aqui tem muita gente, Jesus. Ele disse, tem muita gente, pode ser para outra pessoa. Então eu vou ficar quietinha na minha. Aí terminou o culto, a gente foi pegar o ônibus, todo mundo, né? Fretou um ônibus, a comissão é muito grande. E no ônibus, a irmã Cíntia, que hoje é a dirigente lá da sede, do ciclo de oração, ela disse assim, vamos lá para casa? Espera a Robson lá, que o Robson está trabalhando. Tu espera a Robson lá em casa, vamos que eu tenho um bocado de coisa para te contar. Eu disse, Cíntia, eu não vou não. Aí eu tinha contado a outra irmã que eu ouvi essa voz dizendo assim, me chamando, Diná, aproveite os seus últimos dias na terra, mesmo assim. Eu digo, me aproveite, eu dizendo a ela brincando, mas dizendo verdade, né? Me aproveite que daqui um dia eu parto. Aí a outra disse, olha Cíntia, ela estava dizendo que ia morrer, tu acha? Aí Cíntia disse assim, oxe, Diná, para com isso, deixa disso. Aí ela disse, vamos lá para casa. Eu vou fazer uma macaxeira, a gente come, vamos. Aí eu disse, vou não, Cíntia, eu vou para casa pegar algumas coisas para voltar para Peroba, a casa da praia, que os meninos estão tudo lá. Eu vou esperar a Robson em casa. E quando ela ia descendo, eu tive aquele impulso de dizer, peraí, Cíntia, que eu vou Arthur. Aí eu fui com Cíntia para a casa dela. E na época o esposo dela era um presbítero, o irmão João Oscar, saudoso irmão João Oscar. Ele não estava em casa. E eu cheguei conversando com ela. Ela lavando os pratos lá e eu assim, pertinho dela, conversando, ela disse, que negócio foi esse negócio de morrer, mulher? Aí eu dizendo, né? Aí ela, como foi o sonho? E nessa hora ia chegando o irmão João Oscar. Lá de fora, a casa dela era comprida, e de fora ele falou. Já foi falando mistério. Eita, que hoje eu amanheci dando bênção para todo mundo no meio da rua, mas eu sabia que tinha uma especial e é essa. Quando ele chegou, ele já veio, irmão, saltitando já, lá de fora, saltando, porque eu disse ao Senhor que queria que o Senhor falasse igual a cara a cara. Né? E quando ele chegou perto de mim, irmão, ele não tocou em mim não, mas eu estava assim, meio assim, perto da parede, era como se ele tivesse me empurrado na parede assim, e ele ficou cara a cara comigo, e ali o Senhor tomou ele num mistério muito grande, e disse assim, o Senhor está me revelando o teu nascimento. Foi quando eu comecei a agradecer o meu nascimento, que o Senhor, que eu tinha morrido e Jesus me ressuscitou. Minha avó contava, né, que eu morri e Jesus me ressuscitou. E ele disse assim, estou eu mostrando ao meu servo o dia do teu nascimento. Aí ele disse, olha, desde o teu nascimento, o inimigo tentou te matar, mesmo assim, né? E eu mandei os meus anjos, viu? E dei ordem a ele para ficar ao teu dispor. Aí disse assim, ó, se tu morrer, como eu fiz com Lázaro, que foi a oração que a minha avó fez, né? Minha avó fez, Senhor, como tu ressuscitasse Lázaro, ressuscita minha netinha, e eu já estava lá pronta para ir para o caixão, e eu ressuscitei. Ele citou, como eu fiz antes com Lázaro, eu faço contigo para tu fazer a minha vontade e a minha obra. Você não falou que era cara a cara? Não é. Eu já coloquei nas tuas mãos, aí começou a falar, eu disse, agora, Senhor, eu aceito. Agora sim, não posso dizer que não. E ali fiquei naquele discipulado, né, para a honra e glória do Senhor, mais Gilvânia. Mais de 5 anos, foi mais, não foi mesmo? Aí eu ainda veio para aqui, para Marcel, eu ainda fiquei indo para lá. E o Senhor fez grande coisa ali naquele lugar. E, irmãos, Deus, os planos do Senhor, os intentos do Senhor é de eternidade a eternidade. Que queira, que não queira, que o homem diga que sim, que não, que o homem rejeite, que não rejeite, que o homem diga que você vale um pano de chão, como já disseram comigo, que vocês não têm valor de um pano de chão comigo e com o Robson, vocês não têm valor.
os planos do Senhor é de eternidade a eternidade, né? E nós não podemos fugir destes planos do Senhor. Ou você faz, ou você faz. Né? Ou você faz, ou você faz. Muitas vezes a gente quer correr desses planos, mas o Senhor, Ele não deixa. Por quê? Porque Ele está com as suas mãos estendidas. E quando Ele estende sua mão, o mal não arrebata. Quando a Bíblia diz que quando Ele toma pelas suas mãos, nem o mal pode arrebatar. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos. Ore por mim. Né? Ore por mim. Apresente a irmã Diná ao Senhor. Porque a obra do Senhor, o chamado do Senhor não é fácil. Que Deus, irmãos que já conhecem muito bem o que é isso, né? O pastor Jurandir, a irmã Lu, né? Todos aqui sabem muito bem, o preço é muito alto, né? E nós precisamos da ajuda dos irmãos em oração. Amém? Deus abençoe. A Unifé louva ao